Meus irmãos, um dia, e talvez você se lembre desse dia, quando você ouviu o Evangelho da Graça. Talvez você se lembre do dia em que o Evangelho foi pregado e confrontou as más notícias de que você era um miserável pecador, que você era alvo da ira de Deus, de que o seu destino era a morte eterna, um lago de fogo e de enxofre. Um dia você ouviu as boas novas de que Deus resolveu o problema do pecado quando Ele mandou o seu próprio Filho pagar um preço de uma dívida que era sua. Um dia você ouviu isso. Um dia você recebeu o Evangelho da Graça. Um dia você foi alcançado por essa verdade maravilhosa e transformadora. Um dia você se deu conta de que se não fosse por Cristo, você estava condenado por toda a eternidade. Quando você tomou consciência disso, saiba que foi o Espírito de Deus que abriu os seus olhos. Foi o Espírito de Deus que trouxe vida ao seu coração. E então você pôde crer no Senhor Jesus. Porque Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Quando ouvimos a palavra da verdade, mediante o anúncio do comunicador externo, o comunicador interno nos chamou, num chamado eficaz, porque quando o Espírito chama os eleitos, eles vêm a Cristo, arrependidos, com o coração contrito, quebrantado, e depositam toda a sua fé no Filho de Deus, conscientes de que se não for pelo Filho, não há chance de salvação. Um dia você ouviu essa palavra, ou talvez você esteja ouvindo ela hoje pela primeira vez, e foi no manifestar da graça de Deus que vocês puderam crer, que vocês se renderam e que vocês entregaram toda a vida de vocês ao Senhor de toda a glória. Foi isso que aconteceu. É isso que Paulo quer dizer. Nesse dia, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Nesse dia, você foi marcado pelo Espírito Santo de Deus. Um selo, antigamente, ele era um objeto usado para autenticar documentos de autoridades, para representar uma pessoa. Tinham os anéis, que eram marcados nos documentos, que sinalizavam essa posse. Qualquer pessoa que violasse esses documentos ou essa autenticação poderia ser punida até mesmo com morte. E é isso que significa ser selado pelo Espírito Santo. Você foi marcado pelo Espírito Santo da promessa. O Espírito não só é santo, mas ele é a fonte da santidade para mim e para você. O Espírito Santo da promessa, profetizado em Joel, cumprido em Pentecostes, prometido por Jesus no seu ministério, não nos deixaria órfãos, mandaria para nós o seu Espírito. O Espírito Santo da promessa selou você no dia da sua salvação. Quando dizemos que o crente não perde a salvação, não o fazemos com arrogância, fazemos conscientes de que não depende de nós, mas depende do Espírito de Deus, depende do Filho de Deus, depende do Pai. Nossa salvação repousa no Trino Deus. E o texto ainda diz que o Espírito Santo não somente nos sela, mas ele é a nossa garantia. Ele é o penhor da nossa herança, não apenas na nossa morte física, mas na consumação de todas as coisas. Nós desfrutamos dessa consumação hoje, através das bem-aventuranças, através do fruto do Espírito. Você pode viver os tempos eternos da consumação da Nova Jerusalém quando você manifesta os frutos do Espírito. Quando você vive uma vida que agrada o coração de Deus, quando a vida de Jesus começa a fluir por meio da sua vida, porque você entendeu a profundidade dessa união que você tem com o Filho de Deus. É assim que nós vivemos a eternidade, aqui e agora.
O Espírito Santo nos sela, o Espírito Santo nos marca e o Espírito Santo garante a nossa salvação. Não pense você, meu irmão, que ao tropeçar, ao cair em pecado, o Espírito Santo saiu de você. Se assim fosse, como você faria para se arrepender, se é Ele quem te conduz ao arrependimento? Se é Ele quem sinaliza que as coisas não andam bem no seu coração, se é Ele que ilumina o seu coração, se é Ele que chama a sua atenção, como seria a nossa vida se o Espírito Santo ficasse entrando e saindo de nós o tempo todo? O Espírito Santo vem, nos sela, nos marca e garante a nossa salvação. E nos conduz a uma vida de santidade para a glória de Deus.